E hoje no Loop Infinito nós temos mais uma montagem de PC, só que hoje o negócio está um pouco diferente porque nós temos um desafio. O desafio é montar um PC com um processador Intel de 12ª geração, só que o mais barato possível, que não está fácil para ninguém. Então, como base para esse projeto, nós vamos usar aí um Core i3 12100 com gráficos integrados e também uma placa-mãe Asus Prime H610M. Então, é um computador mais básico do que a gente costuma montar aqui no canal. Inclusive, eu vou fazer um processo de montagem um pouco mais didático para quem nunca montou e de repente está se interessando aí por um PC mais em conta. E o foco dele vai ser em produtividade e trabalho. Porém, a gente vai testar alguns jogos também, tanto nos gráficos integrados, como também com uma GeForce dedicada de entrada. Então roda a vinheta e vamos à montagem. Então tá aí os componentes que nós vamos usar no vídeo de hoje. Pode até parecer muito simples em relação aos outros PCs que a gente monta aqui, mas vocês vão ver que dá conta do recado esse setup. Até porque nem todo mundo precisa de uma placa-mãe Z690 ou X570 com 1 i9, um Ryzen 9. Esse vídeo é pra gente testar um setup mais básico, mostrar do que ele é capaz e também ajudar a quem está montando o primeiro PC, quem quis comprar umas peças mais em conta aí e quer montar o primeiro PC. Eu vou deixar o link de tudo na descrição e eu vou ser um pouco mais didático ao longo desse vídeo. Então, se você já manja do rolê e quer saber do que isso aqui é capaz, os capítulos aí estão aí para ajudar. Pula e vai lá para os resultados. Mas deixa o like e se inscreve também. Então, para começar, eu acho que vale falar um pouquinho sobre a escolha de cada um desses componentes. Vamos começar aí com a CPU. Meio óbvio, né? Afinal, o projeto é o PC mais barato com um processador Intel de 12ª geração. Então, tem que ser um i3 mesmo, que é o de entrada. Nós temos aqui o modelo 12100F. F? E aí vem a primeira dica aqui desse vídeo. Fica de olho na hora que você vai comprar a sua CPU para ver se não tem essa letrinha F no final. Toda letrinha no final de um processador Intel significa alguma coisa. Quando é um K, que a gente usa aí o 12900K, etc., quer dizer que ele é desbloqueado para overclock. Quando tem o F, quer dizer que ele não tem gráficos integrados. E tá até escrito aqui, ó, bem pequenininho, ó, Discrete Graphics Required. Ou seja, se você montar tudo isso daqui e ligar o monitor, não vai ter sinal de vídeo. E assim, esse é um erro muito comum, porque às vezes a gente está num site procurando uma promoção e você já está de saco cheio, já só quer terminar a compra, fechar logo, montar o seu projeto e você não vê que o produto mais barato às vezes tem essa letrinha a mais no final. Então fica de olho, porque isso faz a diferença. No caso, a CPU correta para o nosso setup é o 12100, sem o F no final. Esse cara aqui sim traz gráficos integrados. E olha aí, ó, olhando de longe, mesma coisa, né? Você não lê as letrinhas miúdas aqui, então essa é a primeira dica. Fiquem espertos aí com essa letrinha. Aliás, no caso dos processadores Intel, se possível, evite o F. Porque é bom você ter gráficos integrados na CPU. Se acontecer algum problema na sua GPU, na sua placa de vídeo dedicada, você precisar consertar ou comprar outra, dá para ir segurando com a GPU integrada do processador, pelo menos para trabalhar, para estudar, enfim. Para jogar, talvez, um pouquinho, vamos ver daqui a pouco. Mas enfim, tá aí a primeira dica. Fiquem ligados nisso para vocês não cometerem o mesmo erro que eu e comprar a CPU errada. Por isso que eu tenho as duas aqui, ó. Will burro. Eu sou gente como vocês, na verdade eu erro mais que vocês, mas eu tô errando aqui para vocês não errarem aí. E aí nós temos a nossa placa-mãe, que é uma Asus Prime H610M, que é o chipset dela, com memória DDR4, no formato Micro ATX. Essa é uma placa-mãe mais simples, como já dá para perceber, né, olhando a embalagem dela, mas que suporta aí os processadores Intel de 12ª geração. E assim, uma placa-mãe de entrada é uma das mais baratas hoje para essa configuração e recomendada para chips i3 ou i5. Você até pode colocar um i7 ou até mesmo um i9, como o nosso querido Lock Gamer, que quase explodiu lá o PC. A gente chegou numa temperatura um pouco alta aqui, 101 graus. Vou deixar o vídeo aí na descrição. E até funciona. Mas em muitos casos, essa placa-mãe simplesmente não vai oferecer todos os recursos que essa CPU precisa. E aí você vai ter um desempenho reduzido e vai perder algumas funcionalidades. Então ela é mais indicada para um i3 mesmo ou para um i5, né? Um computador mais de entrada. E também assim, um chipset mais básico, uma placa mais básica, você vai ter um pouquinho menos de tudo. Então conectividade, memória RAM, PCI Express, é tudo mais limitado, como a gente vai mostrar aqui agora. Então assim, essa placa-mãe eu já tinha aberto ela, inclusive, ó, proteção
proteçãozinha aqui, a terrível. Essa é a parte mais difícil da montagem de hoje, vocês vão ver. Esse plate aqui, proteçãozinha aí das conexões que vai no gabinete, eu já tinha tirado da embalagenzinha. Tem um manualzinho aqui também, ó. Então o manual dela. Manual de Kinder Ovo. Vem só um kit aqui com cabos, né? 2 cabos SATA para você ligar HDs ou SSDs de 3,5 ou 2,5. E aí nós temos a placa aqui, ó. Muito simples, eu tenho que pegar ela com cuidado, inclusive, porque ela não tem tantas proteções aqui atrás como as placas mais avançadas, né? Então percebam que a construção, o PCB, ó, é muito mais simples. Muito mais simples do que essas placas gamer mais caras que a gente mostra aqui no canal. Aqui também ó, a estrutura, o corpo da placa é mais simples. Então vamos falar um pouquinho sobre as especificações dessa placa-mãe. Nós temos o socket aqui, ó, LGA 1700, e percebam que toda a construção em volta dele também é mais simples. Então VRMs, aí, o fornecimento de energia para o processador, né? A gente não tem dissipação aqui, então é básico mesmo. O chipset também, ó, o chipset fica aqui e também tem um dissipador passivo básico. Slots de memória RAM. Essa placa-mãe tem 2 slots suportando aí até 64 GB de memória RAM DDR4 até 3.200 MHz. E aí nós temos conectividades aqui do lado, USB 3 para o gabinete, tem 2 USBs 2 aqui para o gabinete também, alguns conectores de fan aqui em cima também, né? Alimentação 24 pinos, alimentação 8 pinos para a CPU. E temos também 2 slots PCI Express para expansão. Um deles é PCI Express 4.0 x16, o outro é 3.0 x1. Esse menorzinho aqui geralmente é para um periférico mais simples, como por exemplo portas USB PCI Express. Então você pode colocar uma plaquinha aqui e ganhar mais portas USB, até porque essa placa não tem muitas, então é uma opção. Aqui embaixo nós temos aí 4 conexões SATAs para HDs ou SSDs e olha só que bacana, nós temos 2 slots para SSDs NVMe. Antigamente essas placas mais simples não tinham nenhum, aí começou a ter um, agora já tem 2, isso é bem bacana. Só que eles rodam aí no PCI Express 3.0, o principal 3.0 x4 e o secundário 3.0 x2, com uma velocidade reduzida. E uma curiosidade, para uma placa-mãe básica, essa daqui está até bem completa, porque ela tem até conectores RGB aqui embaixo. Então dá para você colocar um LEDzinho aí para dar uma embelezada na sua montagem, no seu gabinete. Geralmente essas placas de entrada não tem nada de RGB, mas essa daqui vem aí com algumas conexões. Agora deixa eu pegar o papelão aqui, ó, para mostrar as conectividades. E esse é um ponto que nessa categoria mais básica deixa a desejar, na minha opinião. Nós temos aí conexões mais antigas, como o PS2 para mouse e teclado e VGA. Mas temos aqui também HDMI e DisplayPort. Em termos de USB, apenas 4 portas USB. 2 delas são 2.0 e 2 delas são 3.2 Gen 1, ou seja, portas aí com a banda de 5 gigabits. Temos aqui um conector Ethernet gigabit e os 3 conectores de áudio tradicionais. As portas USB, né, temos 4 portas aí na traseira, elas podem ser expandidas. Então nós temos aqui na placa-mãe mais um conector de USB 3.2 Gen 1 para ir para o gabinete, então geralmente isso puxa mais 2 portas. E temos aqui também conectores aí para 2 portas USB 2.0. Então dá para puxar mais algumas no gabinete, mas se você quiser mais do que isso, vai ter que usar um hub ou colocar uma placa PCI Express USB que costuma custar em torno de R$100. Assim, para a maioria das pessoas, tá ok, vai ligar teclado e mouse aqui nas USBs 2.0, de repente um SSD externo, um HD na outra e sobra alguma coisa. Se precisar, dá para usar um hub. É que a gente aqui pendura muita coisa, né? Então precisamos de 8 portas, a gente acha pouco. Mas é importante lembrar que essa é uma placa-mãe de entrada, né? Então geralmente costuma ser assim mesmo. Então agora nós já começamos a nossa montagem. E essa CPU de entrada, né, um i3, um i5, vem numa caixa maior porque ela já tem um cooler in-box. Então já vem aí com uma solução térmica, você não precisa se preocupar em comprar um cooler, isso que a gente chama aí de in-box. Então ó, tá aqui a CPU, formatinho retangular da 12ª geração. E nessa caixinha de papelão aqui, ó, o cooler. Aliás, toma cuidado para não meter a mão aqui, ó, na pasta térmica, porque ele já vem com um pouquinho de pasta aplicada. Isso aqui não é adesivo térmico não, é pasta mesmo que quando você coloca aqui ele espalha. E é um cooler realmente muito simples, uma base de cobre para melhorar aí a condução do calor, o dissipador principal aqui de alumínio, relativamente pequeno, e um fan aqui também pequeno, mas é mais do que o suficiente para esse processador, para um i3, para um i5. Esse 3 aqui eu acho que até dá para rodar sem cooler. Passa só uma pastinha térmica aqui, ó, dá uma sopradinha assim, ó, vai de boa, roda de um assim.
Eu acho que esse é um excelente teste para um futuro vídeo, inclusive. A instalação dessa CPU não tem nenhum segredo, então a gente aperta aqui, empurra para baixo a travinha, depois puxa para cima, libera o slot, não precisa tirar essa plaquinha de plástico aqui, e aí vem o encaixe da CPU. Aí é só ficar de olho, porque a CPU costuma ter uma seta indicando um dos cantos que você alinha com a placa-mãe. Então aqui nesse caso a setinha fica aqui para baixo. Canto inferior esquerdo em relação ao texto. Considera o texto aqui, canto inferior esquerdo, e aí é só alinhar aqui. Na placa-mãe também tem uma setinha ali embaixo. É muito difícil errar, porque ela não encaixa de outro jeito. Até porque, né, é retangular, também já ajuda. Aí, ó, na hora que a gente coloca aqui, essa pecinha já solta de plástico. Guarda isso daqui na caixinha da placa-mãe, porque se der algum problema na sua placa e você precisar acionar garantia, RMA, assistência técnica, vai precisar mandar com essa plaquinha. Aí é só fechar aqui, ó, e fazer uma pressãozinha, tá encaixado, CPU instalada. Vamos agora instalar as nossas memórias. E eu vou colocar aqui um módulo de 8 GB DDR4 Crucial Ballistics. Idealmente a gente trabalharia com Dual Channel. Como aqui é uma montagem básica, eu vou colocar só 8 GB. Mas assim, recomendo, se você for trabalhar com algo mais pesado, colocar pelo menos 16 GB. Não só por ter mais memória, mas também por trabalhar em Dual Channel. Aqui, por exemplo, se você for montar só 8 GB e puder comprar 2 módulos de 4 GB, é melhor. Porque aí trabalha em 2 canais aqui as memórias e dá mais agilidade aí para sua máquina. E agora vamos ao nosso SSD e aqui hoje vamos usar um NV1 da Kingston de 250 GB. Esse é um SSD excelente que a gente indica até para máquinas gamer que tem um desempenho ótimo e assim, é para a gente manter a dignidade aqui no nosso setup. Não monta sem um SSD, pode ser até um SATA. Um A400 da Kingston também, mas o preço está tão próximo do NVMe que a gente acabou escolhendo esse produto aqui. Esse SSD eu já achei ele em promoção por menos de R$200, então é um excelente custo-benefício. Vamos abrir ele aqui para fazer essa instalação. E a única recomendação que eu tenho nesse ponto aqui dos SSDs é ver se a placa-mãe já está com aquele suporte para o SSD com o parafuso. Geralmente vem na caixa, você tira e coloca aqui. Eu já tinha feito isso nesse caso, mas já está aqui o parafusinho. E vê se o SSD ele não vai ficar montado inclinado, porque ele tem que ficar retinho. Então, ó, vou só encaixar aqui e aí você desce ele aqui no suporte e parafusa. Aí, ó, o truque da chavinha magnética ajuda bastante. Se não sabe do que eu estou falando, olha aí no vídeo da Kingston. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é coisa mágica. Isso daqui, ó, você passa a chave aqui e ela magnetiza. Você quer desmagnetizar? É só passar no de cima aqui, ó. Ó, tô desmagnetizando ela, ó. Não pega, ó. Aí eu vou magnetizar aqui, ó. Olha lá. Para terminar, então, vamos instalar aqui o nosso cooler. E também é um processo muito simples, porque não tem que colocar nada na placa-mãe. Essas bases de fixação que já vem aqui são fixáveis. É só encaixar, e como tudo é quadrado, não tem muito como errar. A minha recomendação aqui, a dica, é só você ver onde é que está a conexão para o fan da CPU na placa-mãe, que é esse aqui embaixo. E aí você conecta primeiro e depois vê como é que vai ficar aqui para o cabo não ficar muito solto para lá e para cá. Então aqui eu acho que seria mais ou menos assim, ó, desse jeito, que aí o cabo dá uma volta aqui por baixo e fica bonitinho. Ou do outro lado também, né? Aí o cabo vai ficar soltão, então vai assim mesmo. Ih, mas o Intel não ficou alinhado aqui, né? Não, peraí, ó. Aí. Aqui é só fazer uma pressão, vai na diagonal primeiro, ó, e ele vai clicando. Pronto. E por fim, a nossa fonte vai ser uma Elite 400 na terceira versão, a V3, da Cooler Master. Uma fonte básica de entrada que entrega aí 400 watts reais, lembra dessa história? 400 watts reais. E assim, é básico, ela não é modular, então ela vem aí com todo o rabicho dos cabos, mas a gente vai organizar depois. E é uma fonte que dá conta do recado para esse setup, que assim, nesse setup aqui sem GPU, 400 dá e sobra. Isso aqui eu acho que não chega em 200 watts. Ainda sobra um pouquinho para GPU. Vou passar um arame nesse rabicho bonito aqui. E para o nosso setup aqui, ó, vou ligar o conector de alimentação da CPU de 8 pinos. E a alimentação da placa-mãe. Tá pronto. Esse é o PC. Será que vai ligar? Vamos ligar na tomada. Fonte ligada. Tecnicamente o PC já está ligado. Não tem um botão de força aqui, mas vamos fazer aquela ligaçãozinha direta aqui. Aí, ó. O cooler está girando. Então o nosso PC está ligado. Agora, será que ele está funcionando?
Aí deu certo, não foi que nem a primeira vez que eu usei o processador errado e ficou tudo preto. Então esse aqui tem gráficos integrados, está tudo certo. Intel 12ª geração, olha lá, i3 12100, 8 GB de memória RAM, está rodando a 2133 MHz, tem que aumentar depois na BIOS, porque esse módulo aqui é de 3200 também. Então fica a dica, dá uma ajustadinha na frequência da memória RAM, entrar na BIOS, ver se as configurações estão corretas. Nós temos aqui um SSD Kingston NV1 também, ó, o SNVS 250 GB, e é isso. Nova CPU instalada, entra lá no setup para dar uma ajustada. Eu vou fazer isso depois que a gente colocar no nosso gabinete. E o gabinete, assim, o gabinete ele é uma conversa à parte, vai depender do quanto você quer investir. Nesse mundo de montagens de PC, tem dois componentes que costumam durar muito, assim, coisa de 10 anos. Um deles é a fonte, então se você investir agora numa fonte mais parruda, é muito provável que daqui a uns 5, 6 anos ela ainda seja excelente. A gente aqui tem fonte de 10 anos que está funcionando muito bem até hoje. Então é a fonte e o gabinete, porque o gabinete também sobrevive várias montagens, né? Geralmente sai uma nova CPU, tem que trocar a placa-mãe, tem que trocar a memória também, aí você já troca o SSD. Mas gabinete e fonte você vai usando em vários setups. Então, eu recomendo não economizar muito nesses dois componentes, a menos que você precise. Se você precisar mesmo, dá até para usar uma caixa de sapato, apesar de eu não recomendar. E assim, dá para encontrar gabinetes de até R$200, se encontra numa boa. Mas eu preferi escolher esse cara aqui que a Pichau mandou para a gente testar, esse gabinete Apos, que inclusive é de uma marca própria da loja Pichau, ó. Tem até o logo Pichau aqui em cima. E esse é um gabinete que até o momento da gravação desse vídeo pode ser encontrado custando de R$350 a R$400. Ele é básico, mas ele é muito bom, eu gostei muito. Então ele tem essa frente toda aqui com uma malha, né, um mesh, com 3 fãs que já vem nele. Então vem com 3 fãs de 120mm. Por esse preço eu achei ok, muito bom. Nós temos conectividades legais aqui em cima também, uma porta USB 3.2 Gen 1 para a nossa placa-mãe e 2 portas USB 2.0, além de fone de ouvido, botão de reset e botão de força. Aqui em cima também tem essa malha, né? Então ele é todo vazado aqui para circulação de ar. E aqui na parte traseira nós temos aqui mais um slot para um fã de 120mm e os slots de expansão, suportando aí placas até Full ATX. Um diferencial nessa faixa de preço é que ele traz vidro temperado, não é acrílico. Então nós temos aqui 4 thumb screws, né, parafusinhos aqui que dá para tirar no dedo mesmo. E assim, eu recomendo, se possível, evitar gabinetes que tenham uma lateral de acrílico ou que tenha qualquer coisa de acrílico, porque o acrílico com o tempo ele fica muito feio. O vidro não, o vidro é só dar uma limpadinha, tomar cuidado para não riscar e ele fica sempre com uma aparência de novo. Então já tive gabinetes com acrílico que assim, depois de 2 semanas de uso já aparecia, porque às vezes ele pega poeira, você vai limpar, ele risca. Então eu recomendo o vidro temperado. E é levinho também, olha lá. E os 3 fãs, ó, já vêm instalados aqui na parte da frente. Então tem 2 aqui, mais um aqui embaixo. E é tudo que a gente precisa nesse setup. Não precisa nem de um exaustor, nem atrás e nem em cima. Só essa pressão positiva, né, do ar entrando já vai empurrar o ar para fora pelo outro lado. Tem gente que acha que você precisa sempre ter um exaustor ou um jogando para dentro, mas não é selado a vácuo, então vai funcionar. Mas dá para pôr 2 fãs de 120mm com um radiador, de repente um water cooler. Assim, é um gabinete que é simples, mas ele é honesto, ele tem várias possibilidades aí para montagem. Então vamos à nossa montagem. Tem um rabicho aqui do gabinete, os 3 fãs eles já vêm conectados aqui em Molex. Então você pode pôr na placa-mãe, mas você também pode usar um Molex para deixar o negócio mais simples. Ah, Molex! E tem aqui também, ó, conexão do painel frontal, USB 2.0, 2 USBs 2.0 e uma USB 3.2. Curioso, né? Cada USB 2.0 é separada, geralmente elas são juntas, mas maravilha, melhor. Vou começar com a fonte aqui então. Só encaixar e parafusar, não tem segredo não. Vou ligar os fãs do gabinete direto na fonte mesmo, depois eu passo para a placa-mãe, mas por enquanto tá ótimo. Eu vou usar essas baias de HD aqui para esconder esse rabicho aqui, né, os cabos de fonte que a gente não vai usar. Então tá aí, então vamos usar esses 2 aqui, então já vou fazer a passagem mais ou menos de onde eu acho que eles vão
E esse gabinete também vem aí com um kit de parafusos, né, para você poder colocar os suportes da placa-mãe, que eu já tinha colocado aqui, e também todos os parafusos necessários, tanto para a placa-mãe como para HDs, SSDs, os fãs não. Os fãs vêm quando você compra o próprio produto. Então eu vou colocar apenas 4 parafusos aqui, que está mais do que suficiente. Ah, não, esqueci isso aqui, ó. Não posso esquecer, não. Eu odeio tanto esse negócio que meu subconsciente rejeita ele. Vamos ver se eu vou dar sorte hoje. Aí! Tá aceitável. Ah, eu falei besteira. Do gabinete é um conector para o áudio e o outro para as duas portas USB 2.0. Achei estranho que era um para cada USB, né? Eu não tô louco. USB plugado, áudio plugado, USB 3 agora, também tá plugado. E agora vem o terror, né? O F-Panel. Para quem nunca montou um PC, são esses conectorzinhos menores aqui que representam botão de ligar e desligar, iluminação do botão, botão de reset e etc. Aí tem que ler aqui no cantinho da placa o que é o que e fazer o encaixe certinho. A dica é que com o tempo você percebe que é sempre o mesmo padrão, né? Exceto quando a fabricante de placa-mãe tava meio dum-dum e fez ao contrário, mas na maioria das vezes é a mesma coisa. Mas eu não decorei, então eu preciso ler toda vez. Aliás, estamos em 2022, está na hora de parar de escrever HDD LED, né? HDD? Põe storage, sei lá. Disk. Também não é disco mais, né? Por fim, um cable management básico aqui. E é isso, não tenho que ficar inventando muito não. Olha lá como ficou a parte da organização dos cabos. Fácil porque não temos muitos cabos para organizar. E aqui na frente, ó, também muito simples, né? Para esse projeto tá até sobrando espaço nesse gabinete, porque ele suporta a placa-mãe Full ATX. Essa aqui é micro, então sobra um pouquinho ali de espaço. Gostei do destaque aqui da abertura para ver a marca da fonte. É um gabinete simples, mas bem bacana, viu? Então recomendo. Consegui, hein? Esses parafusos que vão no vidro, eles têm uma borrachinha protetora. Então não precisa se preocupar. Na verdade, o maior inimigo do vidro do gabinete, desse vidro temperado, é o chão de cerâmica. Chão de cerâmica. Não põe isso aqui no chão. Não põe. Se encostar, crack. O negócio trinca. Toda semana é um energúmeno lá no subreddit do PC Master Race, olha aí. Toda semana, tem um compilado já de post da galera que pôs isso aqui no chão de cerâmica, encostou o vidro ali, cá, trinca o negócio. Prontinho, tá aí o nosso PC com processador Intel de 12ª geração mais barato possível, que a gente conseguiu montar aqui. Falar em mais barato, quanto que deu essa conta, né? Vamos fazer uma conta aqui, ó. Essa placa-mãe Asus Prime H610M em torno de R$650. O processador, R$1.000, nesse 312.100. R$1.000. Se for o F, ele é um pouquinho mais barato, mas aí você perde os gráficos integrados. A fonte custou R$400, o SSD NV1 em torno de R$250, às vezes você encontra ele em promoção. A memória RAM, um módulo com 8 GB de memória RAM DDR4, R$350. E o gabinete, que dá para economizar um pouquinho também, mas esse modelo aqui, estou jogando o preço aí aproximado de R$400. Então, total, R$3.050. Sem a GPU. Caraca, um PC básico de entrada, R$3.000. Por quê? Porque é um PC com a nova geração. Acabou de sair essa CPU, acabou de sair essa placa-mãe. Se a gente replicar essas specs na 11ª geração de Intel ou 10ª geração, você ainda vai ter um desempenho muito legal e vai pagar, às vezes, pode chegar até metade desse custo aqui. Então é aquela história, é a novidade. Tá caro porque é a novidade, mas deve baratear aí nos próximos meses. Pelo menos essa é a minha esperança. Agora vamos ver o que dá pra fazer com essa marmota aqui. Mais tarde. Prontinho, montagem finalizada, o setup está montado aqui, o Windows 11 já está instalado também. Essa parte eu não cobri aqui nesse vídeo, a instalação do Windows 11, mas ela é feita usando a distribuição da própria Microsoft. Então, para quem nunca fez isso antes, é só entrar no site da Microsoft, vou deixar o link na descrição, e basicamente você baixa uma ferramenta que te ajuda em todo o processo. Essa ferramenta baixa a versão mais atual do Windows e cria um pendrive bootável, né? Um pendrive inicializável que você pluga no computador,
depois de ter feito toda a montagem e já começa a instalação automaticamente. Pelo menos nesse setup aqui foi isso que aconteceu. Às vezes tem que configurar ali na BIOS, né, a inicialização pelo pendrive, mas geralmente se você não tem sistema instalado, já vai direto por ele. Então também é um processo muito simples. Instalamos aqui o Windows 11, depois é só você comprar uma licença ou ficar usando com a marquinha d'água, né? Então vai de cada um. E aproveitando, eu quero falar um pouquinho sobre o setup de hoje, mostrar para vocês quais periféricos eu estou usando aqui. O monitor é um monitor Asus TUF, então ele é um monitor gamer com uma tela Full HD de 165 Hz de refresh rate, então está um pouco acima aí do padrão. É um monitor que custa em torno de R$ 1.700 e tem um tamanho aí de 24,5 polegadas. Eu gostei bastante, em especial para quem não quer gastar muito no monitor gamer, mas quer elevar um pouco a taxa de quadros por segundo, né, os hertz, não no caso desse setup nosso aqui, mas ele é uma boa escolha, vou deixar o link na descrição. E o teclado e o mouse hoje também são da Pichau, eles mandaram pra gente esse kitzinho aqui, e olha que tecladinho mecânico bonito com RGB. Esse é o Virgo S RGB, ele tem aqui uma conexão USB tipo C, que é removível, então ele é bem portátil e também é super compacto. Eu acho que assim, a única coisa que eu não gostei muito nele é que ele não tem a barra de funções aqui, né, a barra de funções de F1 a F12, ela é compartilhada com o teclado numérico, né? Então você tem que usar a tecla FN. Também tem várias funções, vários controles aqui que usam a tecla de função integrados e assim, é um teclado mecânico super compacto. Ele usa o switch vermelho, né? Switch red, então ele é bem assim, bem macio, né? Ele é mecânico, mas ele é confortável de usar. Um dos melhores switches que eu já usei em um teclado mecânico. E é um tecladinho que custa aí na faixa de R$350. Ó, esse é o Virgo RGB. E o mouse também é um mouse da Pichau com RGB, um mouse que tem essa parte perfurada aqui, mas ele vem também com uma outra se você quiser trocar, que aí ela é toda preenchida, né? Um mouse simples RGB, você tem aí essa iluminação, dois botões aqui na lateral, além do botão aqui no meio, rolamento normal, e aqui atrás uma travinha para você controlar a sensibilidade. Então, tanto o teclado quanto o mouse, eu vou deixar o link aí na descrição para quem se interessar. E por fim, lembra que eu falei que essa placa-mãe ela é um pouco mais básica e pode faltar alguns recursos em relação às placas mais avançadas? Pois bem, conectividade sem fio é uma coisa que ela não tem. Então, ela não tem nem Wi-Fi, nem Bluetooth. Você precisa usar adaptadores. E aí, essa é a última recomendação que eu tenho aqui antes da gente falar do desempenho, né? Então, eu estou usando esse adaptador que eu comprei lá no AliExpress por R$70. Ele entrega Wi-Fi AC, né? Então a gente tem aí o Wi-Fi 5 com até 1.300 MB de velocidade e ele já tem anteninhas integradas. Eu vou até tirar ele aqui da embalagem, porque eu já estava usando. Então, se você quer colocar o Wi-Fi no seu PC ou dar uma melhorada, eu recomendo aqui esse produto, que inclusive também tem uma versão dele com Wi-Fi 6, que eu estou usando em um PC aqui do canal. Então, ó, é só plugar aqui e aí ele já aparece aqui, ó, no menu do Windows para você poder conectar aí numa rede Wi-Fi, né? Já é identificado como um dispositivo de rede. Esse daqui no Windows 10 e no Windows 11 não precisa de driver. Você plugou, ele já funciona, porque ele usa aí um chip da Realtek, né? A gente tem aqui um adaptador, aqui vê os detalhes aqui, ó. É um Realtek 88128U Wireless LAN USB. Então o Windows já tem driver nativo, é só plugar e já sai funcionando. Se eu montasse um PC como esse, que usa uma placa-mãe que não tem Wi-Fi, a minha opção seria outra, seria uma placa PCI Express como essa daqui, que é da mesma marca e ela entrega Wi-Fi e Bluetooth 5.2 e você conecta ali no PCI Express naquela portinha menor que eu tinha comentado, né, que é para periféricos como USB ou conexão Wi-Fi. Então aqui a gente tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 direto no PC sem usar a porta USB. Então depois eu vou fazer um vídeo com essas dicas desses adaptadores Wi-Fi para os computadores e aí eu vou mostrar como é a instalação. Essa daqui é R$150 e uma Wi-Fi 6 USB também é R$150. Aí essa Wi-Fi 802.11ac, né, Wi-Fi 5, sai por R$70. Vou deixar esses links aí na descrição também para quem tiver interesse. E agora sim vamos falar um pouco sobre o nosso sistema.
Já estamos aí no Windows 11, eu estou aqui no HW Info para a gente falar um pouquinho sobre a nossa configuração, que é essencialmente essa, né? O processador, o i3 12100, a placa-mãe, a Asus Prime H610 e a placa de vídeo integrada, a Intel UHD Graphics 730. E olha só, esse é um Intel Core de 12ª geração, Alder Lake, porém ele não tem aquela divisão de núcleos de desempenho e eficiência. Isso porque nós temos poucos núcleos, né? São 4 núcleos, 8 threads, então acaba que esse modelo mais básico da família acaba não tendo os núcleos de eficiência, então ele trabalha de uma forma mais tradicional. Clock base 3.300 MHz, no turbo 4.300 MHz. E mais detalhes para quem quiser ver, é só entrar no site da Intel, que tem todas as especificações. Lembrando que o Alder Lake trouxe aí uma vantagem de ser nos 10 nanômetros, né? O processo de fabricação da Intel, que estava parado, finalmente evoluiu. E temos várias melhorias, como as instruções por ciclo, o single core nessa geração está excelente o desempenho. Eu vou comentar daqui a pouco, mas eu quero mostrar um pouco da experiência de uso e onde está o gargalo desse sistema. Depois eu mostro alguns números de benchmarks. A gente tem a nossa placa-mãe aqui também, né, como eu já comentei, e a placa de vídeo integrada, né, a GPU integrada Intel UHD Graphics 730. Então deixa o HW Info aqui monitorando as temperaturas que eu quero mostrar para vocês depois. Então nós temos aqui a nossa CPU, memória RAM, que eu tenho apenas 8 GB instalado. E aí, será que dá para usar? Dá para jogar? Vou mostrar já. O nosso SSD, o Kingston NV1, o adaptador Wi-Fi aqui que eu coloquei, que está pegando uma rede AC, né? Ele é Wi-Fi 5, e a GPU integrada. Então assim, vamos falar da memória. Vocês viram aqui, ó, que tem 6 GB de memória já em uso, de 7.7 aí utilizáveis pelo sistema. E o que eu estou fazendo aqui nessa máquina? Também não é pouco, não está em standby. Eu estou aqui, ó, com algumas coisas abertas e eu tenho 10 abas abertas aqui no Microsoft Edge, incluindo uma com um vídeo aqui em 4K. E eu consigo alternar entre essas abas, ó, com uma certa agilidade. Nenhuma delas trava quando eu tento mexer aqui, ó, para lá e para cá, tá vendo? Eu tô indo aqui navegando e tá tudo certo. Então não tô vendo nenhum engasgo. Agora que eu mexi um pouquinho, vamos ver como é que tá lá a nossa memória. Subiu um pouquinho, ó, com esse uso, né, com a reprodução do vídeo, 6.7, 6.4, 6.7. Então é justamente por isso que a gente recomenda no mínimo 8 GB de memória RAM num PC com Windows 10 ou com Windows 11, né? Dá pra ver que já tá quase no limite e eu não tô fazendo muita coisa aqui nesse sistema. O ideal aqui seria colocar mais 300, 350 reais e aí adicionar um módulo de 8 GB de memória, né? Então a gente trabalharia com 16 GB e em Dual Channel, o que melhoraria o desempenho da memória RAM e também deixaria mais memória livre, porque se a gente abrir um Chrome aqui, vixe, aí já era. O que dá pra fazer no Edge, mas no Chrome. Mas a gente está aqui para testar, então vamos ver o que acontece se eu abrir um Adobe Premiere Pro aqui, enquanto eu estou rodando vídeo em 4K com tudo aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Memória RAM 7.2, ó, o SSD, ó, começou o swap aqui, vai chegando no limite da memória RAM, ele começa a usar a memória do armazenamento também para ajudar. E aí, como o NV1, né, o SSD NVMe que a gente colocou aqui, ele é muito rápido, isso também ajuda a não engasgar tanto quanto deveria, que deveria estar engasgando mais, mas até agora está tudo bem. Eu vou colocar um SSD aqui atrás com um projeto e assim, acabou minhas portas aqui atrás. Teclado, mouse, uma plaquinha de captura, um SSD, já era as 4 que tinha aqui. E na frente tá com Wi-Fi, só tem mais uma ali na frente. Haja hubs, Dongle Life. Abrindo um projeto em 4K, ó, cheguei no limite aqui, ó, e o SSD, ó, começou a fazer o swap aí, já tá usando o SSD que a memória já estourou. Vou pausar o vídeo aqui no Edge, senão não vai dar. Eita, travou foi tudo. Não aguenta tudo isso não, eu já estou abusando desse E3. Então eu vou fechar aqui o Edge com todas essas abas e vamos abrir o Premiere de novo. Ó, agora sim, deu uma limpada boa aqui na memória. Pouca memória RAM, é isso aí, você tem que ficar gerenciando. Bom, então comecei um novo projeto de vídeo aqui no Premiere que está com 2 streams de vídeo em 4K. Então lado a lado aqui, ó. E aqui você tem o tamanho da imagem, aí só comprovando que está em 4K mesmo. E ele consegue reproduzir numa boa 2 streams de vídeo em 4K. Lembrando que eu fechei, eu estou só com o Premiere aberto aqui. Tem algumas outras coisas do Windows abertas aqui, mas beleza. Mas eu fechei o Edge com aquelas 10 abas e o vídeo em 4K que estava passando. E assim, até dá para trabalhar com edição de vídeo. Mas observem como é que está aí, ó, a CPU, ó lá. Então está em 60% a 70% e a GPU integrada está trabalhando muito absurdamente
para conseguir rodar aqui esse vídeo. Se eu reduzir um pouquinho aqui a qualidade do preview, ó, vou colocar em 1/4 aqui, e curiosamente não mudou muito. Está mantendo aí a mesma média aqui, né? Então é isso. Mas isso para dizer que consegue trabalhar com dois instrumentos de 4K, então dá para trabalhar uma edição de vídeo em 4K. Você consegue trabalhar nessa CPU, nesse setup. Porém, na hora de renderizar, na hora de exportar isso daqui, né, de processar isso num arquivo de vídeo, em 4K vai demorar muito tempo, Em Full HD até vai. Você consegue ali, dependendo da duração do seu vídeo, meia horinha, uma horinha, exportar isso. Agora em 4K vai precisar de um poder de processamento gráfico acima do que essa GPU integrada consegue entregar, né? Mas vamos ver o que mais dá para fazer com esse sistema. Vamos abrir aqui agora o vMix para ver se a gente consegue trabalhar stream de vídeo. Vamos fazer live. Eu já tinha montado um projetinho aqui antes que basicamente, ó, tem dois inputs aqui. A gente tem a captura de tela desse PC, ó lá, e essa câmera que está sendo usada aqui na gravação desse vídeo, entrando em Full HD. Esse é um projeto Full HD. E aí eu fiz aqui, ó, um picture-in-picture para a gente testar, ó lá. E assim, a reprodução tá ok. Aqui embaixo eu tô vendo os status do vMix, tá tudo ok. Não tá tendo muito uso de CPU, ó lá, tá tudo ok. Apesar de que em standby aqui, o HD Graphics já está em quase 50%. Então vamos fazer um teste de stream, vamos simular uma live agora. Vou usar um preset do YouTube aqui da nossa live e vou mandar o sinal em 1080 a 6 megabits. E vou iniciar a transmissão aqui. Começou meio amarelo. Eita, não, deixa eu ver a situação aqui. Ixi, tá reclamando, dropando uns frames. Opa, estabilizou. Estabilizou, tá rolando. Agora acho que temos live. Deixa eu fazer uma animaçãozinha aqui. Continua suave, a animação tá funcionando. E olha só, aparentemente tá funcionando bem, pelo menos para esse tipo de live, né, com apenas um overlay. Lembrando que a plaquinha de captura faz o processamento, né, da imagem que ela tá recebendo, mas tem a captura de tela e aí tem o encoding disso tudo, né? E a CPU tá entre 30, bateu 40% ali. A GPU tá até tranquila, até daria para soltar um segundo sinal. E aqui o YouTube não reclamou de nada. Ele tá escrito não há dados, mas é normal. E o bug? Isso daqui é sempre assim, tá tudo ok, passando, o negócio tá verde. Não tem dados. Claro que tem, pô. Acorda, maluco. A transmissão está funcionando bem, então passou nesse teste. E eu até tava com essa dúvida, será que ele aguenta aí sem GPU dedicada, uma livezinha 1080p? E tá aí. Até porque, né, esse teste que eu fiz aqui foi um teste mais real, um uso, abrindo ali, mostrando como é que tá a situação do sistema, né, para vocês verem do que é capaz e do que não é capaz. Porque às vezes a gente vomita benchmark e não dá para ter uma noção do que dá para trabalhar no dia a dia. Mas isso não me surpreende, assim, no geral, o i3 ele traz um excelente desempenho para essas tarefas mais básicas do dia a dia, porque o i3 de hoje, ele é o i7 de ontem. A gente tem um preconceito quando a gente fala, nossa, é um i3, deve ser uma porcaria. Mas não, ele é um i7 de ontem, né? Então evoluiu bastante essa geração e na verdade, em single core, esse i3 ele é até melhor do que um i7 de 11ª geração, por causa das evoluções na arquitetura. E olha aí um benchmark, o Cinebench R23. Nós comparamos aí o 12.100, esse cara aqui, com um 11.700. E no single core ele marca mais de 100 pontos a mais, ou seja, desempenho single core para aplicações que usam apenas um núcleo superior. Inclusive, isso vai afetar o desempenho em jogos, né? Jogos que usam apenas um núcleo, você vai ter um desempenho melhor no i3 do que no i7. É louco, né? Mas no multicore aí não dá, né? A gente tem uma diferença muito grande aí no número de núcleos. O i3 marca 8.341 pontos e o i7 destrói com 14.618 pontos. E analisando a pontuação multicore no Cinebench R23, eu fiz uma pesquisa e parece que esse i3 ele equivale a um i7 de 9ª geração. Tá entre a 9ª, às vezes entra um pouquinho na 10ª geração, depende do teste, depende do que você está fazendo. Mas é justamente por isso que a gente insiste muito que não vale aquela história de vale a pena. Porque depende do que você vai fazer. Essa CPU pode ser muito boa ou não. Uma CPU mais antiga pode ser melhor. Então depende sempre do que você vai fazer. Eu tô aqui para ajudar vocês aí na escolha. E vamos ver como é que tá a temperatura nessa história toda, com esse sistema que a gente nem mexeu muito no gabinete, né? Ó, o CPU Package aqui no HW Info tá dando 43 graus de pico. Agora tá em 39 graus. Já o máximo que um núcleo individual alcançou foi 43 graus. Vamos rodar um benchmark aqui para ver qual é que é. Botei para streamar aqui, estou abrindo as minhas 10 abas de volta e vamos rodar um multicore aqui no Cinebench. Meu Deus, vai explodir esse negócio. Meu Deus, e o pior é que ele está tentando fazer o streaming aqui, está tentando rodar também o Cinebench, olha lá.
Travar não travou, só tá indo devagar. Ixi, 100% os dois aqui. Até que a memória RAM tá aguentando. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui os sensores. Depois de alguns minutos parece que estabilizou aqui o uso no talo, ó, 66 graus foi o máximo que bateu e está oscilando de 66 para baixo, ó lá, 60, 65, e isso que dá para melhorar muito a ventilação nesse gabinete, colocando alguns exaustores e também colocando um cooler um pouco mais potente na CPU, só que não tem necessidade. Essa temperatura aqui está ótima. Eu falei, esse 3 aí, se você tirar o cooler, deixa só a pasta térmica assim, fica soprando, ó, é de boa. Não bate 90 graus. Talvez bata. Mas não passa de 100. Até porque senão... Moral da história, o cooler que vem na caixa com a CPU tá de bom tamanho. Agora deixa eu parar esse abuso aqui, que ele não merece, né? Isso aqui que eu tô fazendo. Aliás, nosso próximo abuso aqui é com a GPU integrada. E vamos a um teste no CSGO. Não demora muito para carregar o jogo. E assim, eu também já fiz várias otimizações. Eu já quebrei a cabeça, porque a primeira vez que eu abri esse jogo aqui, tava com as configurações no Full HD no alto, né? No máximo. Tava lutando para chegar em 30 quadros por segundo. Aí depois de mexer bastante, eu cheguei numa configuração mais interessante, mas percebam que ele dá umas travadinhas e você sofre isso com a GPU integrada. Toda vez que vai aparecer uma animação nova, um tiro, um barulho, ele dá um lagzinho, uma engasgadinha. Mas depois de uma ou duas partidas, o jogo fica bem melhor, né? Pelo menos é essa minha experiência aqui. Ah, maluco! Faca voadora! Faca voadora no bot é um clássico. Muitos comprometimentos foram feitos aqui, a começar pela resolução. Eu estou jogando aí numa resolução HD, tá escrito lá em cima, ó, 1280 por 720 pixels. O outro comprometimento é que tá tudo no mínimo aqui. Deixa eu encostar aqui na caixinha. Olha a minha situação aqui, ó, baixo, desativado, baixo, por aí vai. Então, é tudo no mínimo. Mas dá pra jogar e se divertir? Dá, eu tô me divertindo aqui com a faca voadora, olha lá, ó. Mas foi boa, hein? Ó o outro aqui, ó. Aí, ó, viu? Mas também isso aqui representa a minha primeira experiência com CS. Eu fui na Lan House, lá tinha a FX 5200, nossa, era demais. Cheguei em casa, não tinha aceleração gráfica, era via software. Então eram uns pixels assim na tela, mas desse tamanho o pixel. Você acha que isso aqui, ó, 720p é pixelado? É que você não viu via software nos anos 90. Naquela época não tinha skin, não tinha loot box. Mas tinha isso aqui, ó, tinha P90. Oh, ia botar a faca voadora, morri. Olha lá, ó como dá umas travadas assim, ó. Existe um truque também para aumentar o FPS no CSGO, né? Que é só olhar pro céu, ó lá. Olha, 150 FPS. Olha lá, tá batendo o refresh rate no monitor já. Vai olhando pra cima, ó. Ou vai olhando pra baixo também, ó lá. Também vai mais de 150 FPS. Era pra jogar. Bem jogável aí, hein? Vai assim, olhando pro céu, ó. Vai só dando umas olhadinhas de canto, ó lá. Chegou os malucos aí, ó. Só matar eles. E já era. Sucesso. Isso me lembra a época do WoW. Tinha raid com 40 pessoas, o PC não aguentava. Aí sempre tinha uns 2 ou 3 que ficavam encostados numa parede, assim. Pra isso, né? Ficava só olhando as barras ali. Então, dá pra jogar? Dá pra jogar, mas você tem esses comprometimentos. Você vai ter que mexer nas configurações ali. E isso que é um jogo da categoria competitiva. Se você tentar jogar um AAA, um jogo mais pesado, eu acho que não vai ser uma experiência muito boa, mas também depende do jogo, né? Às vezes até dá. A gente jogou outros jogos dessa categoria competitiva e eles se saíram melhores do que o CSGO. Então a gente testou o League of Legends com as configurações no alto e rodou com quase 90 quadros por segundo, uma média de 89 quadros por segundo. Apesar que League of Legends é feito para rodar, né? Na maioria dos sistemas possível, então ok. Fortnite 64 FPS com as configurações no alto. Então jogos nesse estilo vão rodar bem. Jogos mais pesados, eu acho que não. Se você quer rodar jogos mais pesados, é aí que entra uma GPU dedicada. E é por isso que a gente está mostrando nesse vídeo de hoje uma GPU mais de entrada, compatível com o setup. Apesar de que, veja bem, o PC está dando o quê? Uns 3 mil reais. Essa GPU está dando quase 2 mil reais. Então, quase estamos dobrando. Isso por causa dessa loucura, né? Antes da pandemia, antes dessa alta dos preços, 3 mil reais era um PC Gamer com a GPU. Hoje é sem a GPU. Ai, Brasil. Mas enfim, essa daqui é uma GTX 1660 Super, uma 1660, né?
Super, e é uma GPU que consegue rodar até o... Ela é a sucessora da 1060. A 1060 é a lendária, né? Ela aguenta todos os jogos de hoje em dia, nem sempre no máximo, é claro. No médio, algumas configurações mais no baixo, mas ela é guerreira, viu? Ela aguenta. E hoje ela é uma GPU mais de entrada. Apesar de que no momento da gravação desse vídeo, a RTX 3050 tá com um preço legal, tá encostando nessa daqui. Essa aqui é legal se achar ela abaixo de R$ 1.500. Até uns 2.000 dá para achar agora a 3050, mas corre se você está assistindo esse vídeo, porque já vai mudar de novo, né? É uma bagunça acompanhar esse gráfico de preços. E com uma GPU dessas de entrada, inclusive esse modelo aqui, ó, é o Asus TUF, que tem aí três fãs aqui na parte de cima, você consegue rodar esses jogos competitivos numa boa, porém pode engasgar um pouquinho nos triplos A, como eu comentei. E a gente rodou benchmarks aí para entender um pouco melhor isso, né? E olha só, nós colocamos tudo no talo nos 4 jogos que a gente costuma testar aqui no Loop Infinito. E só no Shadow of the Tomb Raider, com as configurações no máximo, ele segurou ali em torno de 60 quadros por segundo durante o benchmark. Mas no Metro Exodus também, estava no Extreme, né? 24 quadros por segundo. Ou seja, se colocar no médio todos esses 4 jogos aí que a gente mostrou, vai rodar numa boa, nesse setup, nesse sistema. Mas se puder, vai na 3050, porque aí você tem mais recursos como o Ray Tracing, o DLSS, você tem lá o NVIDIA Broadcast também, que eu já mostrei em outro vídeo, que pode aplicar algumas melhorias para o seu setup, né? Melhorar a imagem da sua câmera, melhorar o seu áudio ali, reduzindo ruídos em tempo real. Então, assim, às vezes vale pagar um pouquinho mais, né? Mas essa daqui também já traz o suporte aí ao codec NVENC, o que acelera bastante o render, né? Eu falei ali que no Premiere não daria para trabalhar um render em 4K com a GPU integrada, mas com essa daqui já dá para trabalhar. Nossa, trabalhei muitos renders em 4K com uma 1060. Essa aqui é um pouquinho melhor, então dá para trabalhar, dá para trabalhar. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso setup. O PC com o Intel de 12ª geração mais barato possível. Não é o melhor custo-benefício, tá? Vou deixar isso claro mais uma vez aqui no vídeo. Porque muitas vezes um i5 de 10ª geração num setup similar, porque já foi lançado há um tempo, agora está mais barato, vai entregar um desempenho igual ou às vezes superior a esse cara aqui. Então tudo depende do que você está pensando e de quanto você quer gastar. Eu quis trazer esse vídeo aqui considerando a geração mais atual e eu espero que ele ajude aí quem está pensando em comprar qualquer um desses componentes que vocês viram aqui nesse vídeo. Como sempre, os links estão aí na descrição e se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha para apoiar aí o nosso trabalho e ajudar na divulgação aqui no YouTube. Valeu, galera, e até a próxima! Eu vou jogar Tibia 1000 quadros por segundo. De boa, de boa. Vou jogar Ragnarok, lembra? Vou jogar Doom. Eu nem vi se roda Doom, né? Atira, porra! Atira! Isso que é PC Gamer, olha.